Teste para vacina contra HIV tem resultados promissórios. HIV atinge 38 milhões de pessoas em todo o mundo. Um teste para o desenvolvimento de uma vacina voltada ao combate ao vírus do HIV teve resultados promissórios. Segundo os laboratórios responsáveis, o projeto para encontrar um imunizante contra vírus é conduzido pela Iniciativa Internacional HIV/AIDS em parceria com a instituição de pesquisa Scripps Pesquisa. Segundo a instituição, os testes clínicos da fase 1 mostraram sucesso no estímulo às células raras, primeiros passos para a geração de anticorpos nos pacientes infectados pelo vírus. Entre os participantes de ensaio clínico, 97% apresentaram esses efeitos. Segundo os pesquisadores, o estudo aponta um caminho para o desenvolvimento de uma vacina para as próximas fases do ensaio clínico. Agora, a Iniciativa Internacional do HIV/AIDS, a instituição Scripps Pesquisa, deve afirmar uma parceria com a farmacêutica Moderna, que também tem desenvolvido vacinas contra o novo coronavírus, para testar uma vacina baseada em tecnologia mRNA. Mutações. A dificuldade no desenvolvimento de um imunizante contra o HIV, que atinge 38 milhões de pessoas em todo o mundo, está relacionada ao fato deste ser um vírus que sofre mutações constantemente, criando obstáculos e ações do sistema imunológico. Os pesquisadores trabalham para desenvolver substâncias que possam produzir o que chama de anticorpos altamente neutralizantes, proteínas que tenham condições de combater a reprodução do HIV. Os responsáveis pelo estudo acreditam que a pesquisa pode contribuir não somente para esse esforço no combate ao vírus HIV, mas também para a fabricação de imunizantes contra o novo vírus e doenças como influenza, dengue e hepatite, com a Agência Brasil. A Anvisa alerta para risco da automedicação. Para identificar novos riscos e atualizar o perfil de segurança dos medicamentos, a Anvisa lembra que é imprescindível informar sobre qualquer evento adverso pela Vigimed. A automedicação, especialmente neste momento de pandemia, tem preocupado a autoridade sanitária em todo o mundo. É preciso que as pessoas se conscientizem dos riscos reais dessa prática, que pode causar reação grave, inclusive óbitos, alertou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa em comunicado. Ainda segundo a agência, essa avaliação é feita a partir de critérios técnicos científicos de acordo com o paciente e o conhecimento da doença. Todo medicamento apresenta riscos relacionados ao seu consumo, que devem ser baseados na relação benefício-risco, ou seja, os benefícios para o paciente devem superar os riscos associados ao uso do produto. Para se ter uma ideia de dimensão e da gravidade do problema, a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que mais de 50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada. Além disso, metade de todos os pacientes não fez uso dos medicamentos corretamente. Notificações. Para identificar novos riscos e atualizar o perfil de segurança dos medicamentos, a Anvisa lembra que é imprescindível que profissionais de saúde e cidadãos notifiquem as suspeitas de eventos adversos, mesmo sem ter certeza da associação com o medicamento. Os eventos devem ser notificados pela Vigimed. A qualidade dos dados inseridos no sistema é fundamental para subsidiar a análise pela equipe especializada. É importante identificar o produto, informar o fabricante e o número do lote, orientar a Anvisa com a Agência Brasil. OMS confirma
possibilidade de transmissão da Covid-19 de humanos para gatos, cães e outros animais. A Organização Mundial da Saúde, OMS, atesta a possibilidade de contágio de humanos para animais e recomenda que pessoas infectadas fiquem longe de seus animais domésticos. A representante russa da OMS, Melita Vujinovic, confirmou nesta segunda-feira a possibilidade de transmissão da Covid-19 de humanos para gatos, cães, tigres, leões, entre outros animais. Estudos continuam em curso para descobrir outras espécies que possam ser receptivas ao coronavírus. O vírus da Covid-19 se espalha principalmente através da transmissão de pessoas para pessoa, mas há evidência de transmissão de pessoas para animal, pois um vírus zoonótico, vários animais, incluindo visons, cães, gato, leão, tigre, martas e cães guaxinim que entraram em contato com as pessoas infectadas tiveram resultados positivos para a Covid-19. O processo de estudar o efeito do vírus em outras espécies de animais está em andamento, disse Vujinovic. Porém, a representante da OMS também afirma que um hospedeiro intermediário ainda não foi identificado. Ainda segundo Vujinovic, é importante entender que os animais são mais suscetíveis ao vírus a fim de encontrar outros reservatórios em outras espécies de potencial e evitar surtos futuros, declarando que a OMS recomenda para pessoas testadas positivas limitar o contato com animais de estimação. Atualmente, é recomendado que pessoas com Covid-19 limitem o contato com animais de estimação e outros animais à medida que os vírus se movem entre as populações de humanos e animais. Modificações genéticas do vírus podem ocorrer. Essas mudanças podem ter consequência para a doença de infectar humanos, disse Vujinovic. No dia 29 de março, a OMS relatou que muito provavelmente o vírus tenha saltado de animais para humanos, possivelmente proveniente de morcego, com a agência Sputnik Brasil. O Brasil está ficando para trás. Bloomberg revela países líderes do mundo após pandêmico. Em 2021, o mundo estaria recomeçando a se recuperar rapidamente da crise causada pela pandemia da Covid-19, vendo o maior crescimento global em mais de meio século. No entanto, alguns países não se beneficiaram disso, revelaram um especialista da Bloomberg. A agência Bloomberg chamou os Estados Unidos e a China de líderes do mundo pós-pandêmico. Os Estados Unidos estão recuperando através de bilhões de dólares de estímulo orçamental. A China foi a única grande economia que cresceu em 2020. O país asiático está vivendo recuperação em forma de 5 depois de conter o novo coronavírus. Ao mesmo tempo, os países da Europa estão vivendo novos lockdowns, dado que o programa da vacinação da União Europeia não está funcionando. Segundo a agência, apesar da campanha bem-sucedida de imunização no Reino Unido e o programa de passaporte da Covid-19 para impulsionar a economia, o país vivencia a maior recessão em 300 anos. As vacinas ainda não estão disponíveis para todos em todos os lugares. Muitas pessoas continuam enfrentando perdas de emprego e pobreza crescente. Muitos países estão ficando para trás, ponderou Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional do FMI. A economia global cresceu 1,3% em termos trimestrais em cada
nos primeiros 3 meses de 2021, enquanto os Estados Unidos estão se recuperando, as economias de França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Japão estão caindo. Mercados emergentes de Brasil, Rússia e Índia estão todos sendo ultrapassados pela China. Entre os fatores que afetam a recuperação da economia, os especialistas da agência destacam os tempos de vacinação contra a Covid-19 e a política monetária. Em 2020, a maioria dos países, inclusive Brasil, Rússia e Turquia, reduziu a taxa referencial para lutar contra a crise. Atualmente, nesses países, suas políticas monetárias estão sendo reforçadas para evitar o aumento da inflação ou saída de capital, conforme Bloomberg. FMI estima que a produção mundial será 3% menor em 2024 do que a projetada antes da pandemia. Os países dependem do turismo e de serviços serão os que mais sofreram com a agência Sputnik Brasil. Justiça determina a volta às aulas presenciais no Rio. Escolas já podem reabrir. Presidente do Tribunal de Justiça do Rio, TGRJ, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, determinou a volta das aulas presenciais na cidade, atendendo a um recurso da Prefeitura no fim da manhã desta terça-feira. O desembargador diz que cabe ao Poder Executivo decidir as medidas de flexibilização da pandemia de Covid-19. A Prefeitura do Rio alega que as escolas devem ser consideradas serviços essencial. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os colégios particulares já podem reabrir e, a partir da tarde desta terça-feira 6, a pasta informou que as 419 escolas e creches de prefeitura retomam as atividades nesta quarta-feira 7. Na noite de domingo 4, no plantão judiciário, o juiz Roberto Câmara Lace Brandão concedeu uma liminar que suspendeu o retorno das aulas presenciais em ação protocolada por vereadores e deputados estaduais do PSOL. A decisão havia sido confirmada na noite de segunda-feira 5 pela juíza titular da segunda vara da Fazenda Pública, Geórgia Vasconcelos da Cruz. Ao derrubar e liminar, nesta terça-feira 6, o presidente da TGRJ citou o aval do Comitê Científico da Prefeitura e afirmou que todas as escolas seguem o sistema de rodízio, mantendo o distanciamento e os devidos cuidados pertinentes, também continuando com as aulas através da via remota, conforme publicou o G1. Na verdade, os pais podem escolher se deixam ou não seus filhos enfrentarem as aulas, escreveu Figueira, com a agência Sputnik Brasil. Com a chancela de Bolsonaro, o novo ministro da Justiça vai trocar os comandos da PF e da PRF. Empossado na manhã desta terça-feira 6, o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, decidiu trocar os comandos da Polícia Federal PF e da Polícia Rodoviária Federal PRF. Os passos em que o governo Bolsonaro dá posse aos seus novos ministros nesta terça-feira 6, mudanças na organização dos ministérios também são feitos. Logo após ser empossada, Anderson Torres, ministro da Justiça, anunciou que trocaria os comandos da Polícia Federal PF e da Polícia Rodoviária Federal PRF. Segundo a Folha de São Paulo, ele teve o aval do presidente Jair Bolsonaro para fazer a troca. Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal de carreira, ainda não revelou os nomes dos substitutos de Rolando Alexandre, da PF, e de Eduardo Ágil, da PRF. O atual chefe da Polícia Federal, que está no cargo desde maio do ano passado, foi uma indicação de Alexandre Ramagem, impedido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, de assumir o cargo. Na época, sua escolha foi
motivada, segundo o CTF, pelo interesse do presidente da República em interferir nas investigações contra sua família. Rolando Alexandre se tornou chefe da PF logo após a saída de Sérgio Moro. Com a concretização da troca, o governo Bolsonaro terá o seu quarto diretor-geral da PF. Antes de Rolando, passaram pelo cargo Maurício Valeixo e Alexandre Ramagem. Na PRF, o atual comandante Eduardo Ágil, que também deixará a pasta após cerca de um ano com a agência Sputnik Brasil. Putin e Bolsonaro discutem a aquisição e produção da vacina Sputnik V pelo Brasil. O presidente Jair Bolsonaro conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta terça-feira 6, por videoconferência. Os líderes discutiram a possibilidade do Brasil adquirir a vacina russa Sputnik V. O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa, Antônio Barra Torres, ministro Carlos Alberto França, Relações Exteriores, Marcelo Queiroga, Saúde, e Onyx Lorenzoni, Secretaria-Geral, também participaram da reunião. Foram discutidas perspectivas para o desenvolvimento das relações bilaterais. Confirmou-se a disposição para um trabalho conjunto ativo em linha com a parceria estratégica Rússia-brasileira. Foi manifestado interesse mútuo na construção consistente de laços comerciais e econômicos, informou o serviço de imprensa do Kremlin. Foi acrescentado que os presidentes falaram sobre a cooperação na luta contra a propagação da infecção por coronavírus. Eles também discutiram o registro no Brasil da vacina russa Sputnik V, a organização do abastecimento e produção do medicamento no país. Vladimir Putin e Jair Bolsonaro enfatizaram sua intenção de continuar mantendo o contato pessoal sobre todas essas questões, acrescentou o Kremlin. Já a nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social SECOM afirmou que as partes discutiram o comércio bilateral e a cooperação na indústria de defesa, acrescentando que o presidente Bolsonaro enfatizou a necessidade de que mais frigoríficos brasileiros sejam liderados pela exportação àquele país. O presidente Putin e Bolsonaro discutiram aquisição e produção em Brasil. Os presidentes Putin e Bolsonaro discutiram a aquisição da produção pelo Brasil da Sputnik V. Antes da reunião com Putin, o presidente Jair Bolsonaro declarou à CNN Brasil que uma delegação do governo brasileiro deve visitar a fábrica da vacina Sputnik V na Rússia em breve. Segundo ele, os detalhes de viagem e da inspeção serão detalhados em uma reunião na quarta-feira 7. Há uma grande possibilidade de que o Brasil fabricar Sputnik V. O Brasil avançou na negociação sem intermediário, a negociação entre o governo brasileiro e o governo russo, disse Bolsonaro. O pedido feito à Anvisa pela farmacêutica brasileira União Química para o uso emergencial da vacina russa Sputnik V ainda não foi autorizado. Governadores de 11 estados, no entanto, já chegaram a solicitar a importação de mais de 66 milhões de doses das imunizantes com a agência Sputnik Brasil. O Brasil bate novo recorde e passa de 4.000 mortes em 24 horas. O Brasil registrou 4.195 mortes nas últimas 24 horas por Covid-19, elevando para 336.947 as vítimas da pandemia no país, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, nesta terça-feira 6. O número é um recorde absoluto desde o início da pandemia em fevereiro do ano passado e conta com
tratamento de dados que sempre ocorre no fins de semana, quando as secretarias estaduais trabalham em capacidade reduzida de notificações. O dado também é um dos mais altos registrados no mundo. Conforme a Universidade Johns Hopkins, o recorde para 24 horas pertence aos Estados Unidos. Foram 4.476 óbitos no dia 12 de janeiro. A taxa de letalidade do coronavírus SARS-CoV-2 continua a subir e está em 2,6% na média nacional e de mortalidade está em 160,3 a cada 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro é o que possui a maior média na letalidade da doença em 5,8%, seguido por Pernambuco, 3,5%, Amazonas, 3,4% e São Paulo, 3,1%. O recorde também ocorre no dia em que o estado de São Paulo, que possui os maiores números absolutos, bateu sua própria marca para um dia, contabilizando 1.389 óbitos ao todo. São 78.554 vidas perdidas para a doença. Ainda nos números totais, o Rio de Janeiro aparece na segunda posição, com 38.040, seguido por Minas Gerais, 25.795, Rio Grande do Sul, 21.018, Paraná, 17.685. O total de novos casos de Covid-19 no período foi de 86.979, totalizando 3.100.580. Os contágios confirmados no país. São Paulo continua na liderança nos dados absolutos com 2.554.841 contaminações e é seguido por Minas Gerais com 1.169.489, Rio Grande do Sul com 868.590, Paraná 864.677, Santa Catarina 821.952. Conforme o portal Covid-19 no Brasil, o país tem 20.685.707 pessoas que receberam ao menos uma dose das duas vacinas aplicadas no país, 5.798.401 que foram totalmente imunizados com as duas doses, o que representa 2,74% da população, com a agência ANSA. Não interfira em assuntos internos da China. Pequim faz alerta a Tóquio antes da cúpula Japão-Estados Unidos. Japão, aliado próximo dos Estados Unidos, compartilha das preocupações de Washington sobre o aumento militar de Pequim e as reivindicações de território nos mares do sul e do leste da China. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, advertiu o Japão sobre a aliança de Tóquio com Washington para combater Pequim, já que o Japão começou a falar mais sobre direitos humanos em Xinjiang antes da cúpula Estados Unidos-Japão na próxima semana. Wang disse ao seu homólogo japonês, Toshimitsu Motegi, em um telefonema na noite de segunda-feira, 5, que os dois países asiáticos devem garantir que as relações bilaterais não se envolvam no chamado confronto entre os principais países, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China, citado pela agência Associated Press. Não interfira em assuntos internos da China. Pequim faz alerta a Tóquio antes da cúpula Japão-Estados Unidos-Japão, aliado próximo dos Estados Unidos, compartilha das preocupações de Washington sobre o aumento militar de Pequim e as reivindicações de território nos mares do sul e do leste da China. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, advertiu o Japão sobre a aliança de Tóquio com Washington para combater Pequim, já que o Japão começou a falar mais sobre direitos humanos em Xinjiang antes da cúpula.
Estados Unidos-Japão na próxima semana. Wang disse ao seu homólogo japonês, Toshimitsu Motegi, em um telefonema na noite de segunda-feira, 5, que os dois países asiáticos devem garantir que as relações bilaterais não se envolvam no chamado confronto entre os principais países, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China, citado pela agência Associated Press. A China espera que o Japão, como um país independente, olhe para o desenvolvimento da China de uma forma objetiva e racional, em vez de ser enganado por alguns países que têm uma visão tendenciosa contra a China, afirmou Wang. O Japão, um aliado próximo dos Estados Unidos que hospeda as principais bases navais e aéreas norte-americanas, compartilha das preocupações de Washington sobre o aumento militar de Pequim e as reivindicações de território nos mares do sul e do leste da China. No entanto, os principais interesses comerciais e de investimento do Japão na China refrearam, por vezes, as críticas de Tóquio a Pequim, relata a agência. Direitos Humanos e Ilhas Desabitadas. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga viaja a Washington para se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden em 16 de abril, naquela que será a primeira cúpula presencial do líder dos Estados Unidos desde que assumiu o cargo em janeiro. Não interfira em assuntos internos da China. Pequim faz alerta a Tóquio antes da cúpula Japão-Estados Unidos-Japão, aliado próximo dos Estados Unidos, compartilha das preocupações de Washington sobre o aumento militar de Pequim e as reivindicações de território nos mares do sul e do leste da China. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, advertiu o Japão sobre a aliança de Tóquio com Washington para combater Pequim, já que o Japão começou a falar mais sobre direitos humanos em Xinjiang antes da cúpula. Estados Unidos-Japão na próxima semana. Wang disse ao seu homólogo japonês, Toshimitsu Motegi, em um telefonema na noite de segunda-feira, 5, que os dois países asiáticos devem garantir que as relações bilaterais não se envolvam no chamado confronto entre os principais países, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China, citado pela agência Associated Press. A China espera que o Japão, como um país independente, olhe para o desenvolvimento da China de uma forma objetiva e racional, em vez de ser enganado por alguns países que têm uma visão tendenciosa contra a China, afirmou Wang. O Japão, um aliado próximo dos Estados Unidos que hospeda as principais bases navais e aéreas norte-americanas, compartilha das preocupações de Washington sobre o aumento militar de Pequim e as reivindicações de território nos mares do sul e do leste da China. No entanto, os principais interesses comerciais e de investimento do Japão na China refrearam, por vezes, as críticas de Tóquio a Pequim, relata a agência. Direitos Humanos e Ilhas Desabitadas. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga viaja a Washington para se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden em 16 de abril, naquela que será a primeira cúpula presencial do líder dos Estados Unidos desde que assumiu o cargo em janeiro. O democrata Biden, em contraste com seu antecessor, o republicano Donald Trump, enfatizou a reconstrução dos laços com aliados europeus e asiáticos enquanto os Estados Unidos se preparam para competir com uma China em ascensão. Recentemente, o ministro das Relações Exteriores do Japão abordou a questão dos direitos humanos na região de Xinjiang, na China, e em Hong Kong, temas importantes para Biden. Motegi também reiterou o protesto do Japão contra a presença da China nas águas ao redor de um grupo de ilhas desabitadas no Mar da China Oriental.
Tóquio se opõe à reivindicação de Pequim das ilhas Senkaku, controladas pelos japoneses, chamadas de Aoyu na China. Wang se opôs à interferência do Japão nos assuntos internos da China, em Xinjiang e Hong Kong, disse o comunicado chinês. Taiwan é outro ponto de conflito potencial e se espera que a ilha Taiwan esteja na agenda da cúpula Japão-Estados Unidos, uma vez que no governo Biden crescem as preocupações com uma possível invasão chinesa de Taiwan, que Pequim considera uma província rebelde. Os aviões de guerra chineses estão cada vez mais entrando no espaço aéreo taiwanês e, após as novas vendas de armamentos norte-americanos para Taipei, a China protestou contra um acordo para fortalecer a cooperação entre as guardas costeiras dos Estados Unidos e de Taiwan, com a agência Sputnik Brasil. Coreia do Norte renuncia aos Jogos Olímpicos por receio da Covid. Decisão foi para proteger os atletas do novo coronavírus. O Ministério dos Esportes da Coreia do Norte informou nesta terça-feira, 6, que o país não disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Em uma reunião, o Comitê Olímpico Norte-Coreano decidiu não participar das Olimpíadas para proteger os atletas da crise de saúde global causada pela Covid-19. Coreia do Norte renuncia aos Jogos Olímpicos por receio da Covid. Decisão foi para proteger os atletas do novo coronavírus. O Ministério dos Esportes da Coreia do Norte informou nesta terça-feira, 6, que o país não disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Em uma reunião, o Comitê Olímpico Norte-Coreano decidiu não participar das Olimpíadas para proteger os atletas da crise de saúde global causada pela Covid-19. Esse é o primeiro Jogos Olímpicos que a Coreia do Norte não disputará desde 1988, quando o evento aconteceu em Seul, na Coreia do Sul. A decisão dos norte-coreanos não deverá ser recebida pelo vizinho do Sul, que tinha nas Olimpíadas uma rara chance de fazer contato oficial com Pyongyang. A Coreia do Norte disputou os Jogos Olímpicos pela primeira vez em 1972 e só não marcou presença nas edições de 1984, quando participou de um boicote liderado pelos soviéticos, e de 1988. O país já conquistou 16 medalhas de ouro em diversas modalidades, como levantamento de peso, luta livre, ginástica, boxe e judô. Com a agência ANSA. Em janeiro, o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou em carta de Ano Novo que o país estava livre da Covid-19. Ele agradeceu o apoio da população e desejou saúde às famílias norte-coreanas.